Boa tarde, pessoal, tudo bem? Queria agradecer vocês pela presença aqui em mais um Red Talks. Nós vamos conversar hoje com Clóvis, que é o Head de GRC aqui na Red Belt. E, bom, queria convidá-los também a nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, conhecer também o nosso Redcast, que é um outro programa que a gente faz, um podcast muito interessante com clientes e parceiros, onde a gente discute sobre cibersegurança. Tá? Clóvis, é com você. Boa tarde, senhores. Muito bem-vindo a mais uma edição do Red Talks da Red Belt. Tenho o prazer de conversar com vocês hoje sobre o tema Tabletop Exercise para Cybersecurity. O que fazer em um cenário real de incidente cibernético? É justamente o que o Tabletop Exercise propõe para todos, para a empresa que implementa. Tá? Primeiramente, queria trazer aqui para vocês a definição de um Tabletop Exercise. Dentre os diversos tipos de testes que podem ser realizados, o Tabletop ele é considerado um teste de um nível de criticidade mais suave. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que o Tabletop ele tem por característica de ser um teste colaborativo, onde todos os participativo, onde todos os participantes do teste, de forma direta ou indireta, eles colaboram visando a melhoria do processo de resposta ao incidente. Tabletop Exercise, ele é composto por 3 pilares fundamentais para que a empresa possa atingir o propósito definido no início. Tá? Primeiramente, a empresa deve definir o cenário que vai ser considerado para a execução do Tabletop. Tá? Comumente, existem 3 tipos de cenários diferentes. Um, que envolve as ações institucionais, em nível de organização, aquelas que vão ser executadas para gerenciar uma crise. Então, nesse primeiro cenário, são as ações que respondem ao plano de gestão de crise. Tá? Segundo cenário, são as ações que envolvem a resposta ao incidente do time técnico de atuação, time técnico de segurança da informação, time técnico de tecnologia da informação, seja da própria empresa ou os terceirizados envolvidos no processo. Como exemplo de time terceirizado, nós temos, por exemplo, um time do SOC, que é o Centro de Operação de Segurança, que apoiam a empresa no momento no monitoramento, do seu ambiente de segurança. E que, nesse cenário de teste do C-Cert, é recomendável a participação desse time também, mesmo sendo de uma empresa terceirizada. E o terceiro cenário que pode ser abrangido utilizado como na execução de um Tabletop Exercise, é o cenário que envolve a continuidade de negócios. O plano de continuidade de negócios, tanto voltado para o negócio, propriamente dito, da companhia, que seria aí o PCN, o BIA, análise de impacto de negócio, quanto o PCN voltado para a tecnologia, que seria o plano de recuperação de desastres. Então, uma vez definido o cenário que vai ser utilizado para a execução do Tabletop Exercise, o próximo pilar que deve ser estudado e definido pela empresa é o escopo que vai ser testado. Hoje, muitas empresas estão nos demandando para a execução de um Tabletop Exercise simulando a resposta a um ataque ransomware e também a vazamento de informações estratégicas, vazamento de informações estratégicas e ou de dados pessoais.
Tá? O primeiro escopo citado, que seria o ataque ransomware, ele se dá devido ao conhecido aumento acentuado de volume de ataques ransomware que as empresas estão sofrendo em nível mundial. E o segundo escopo citado, de vazamento de informações, vazamento de dados pessoais, ele está diretamente relacionado à criticidade que os dados pessoais obtiveram a partir da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e das leis correlacionadas nos outros países. Tá? Uma vez definidos esses dois pilares, a empresa ela está apta para a execução do teste propriamente dito. E para a execução desse teste, a empresa ela vai, o time que participar da execução do teste, ele vai se embasar nos procedimentos que a empresa possui no seu plano de resposta a incidentes. Tá? Então, em linhas gerais, um tabletop exercise nada mais é do que um teste para assegurar a eficácia do plano de resposta a incidentes da companhia, como um todo. Os objetivos de um tabletop exercise. Por que fazer um tabletop exercise? Tá? Como objetivo principal é assegurar que as pessoas, né, os participantes do teste, eles entendam quais são os seus papéis e responsabilidades no momento da materialização do risco que está sendo testado naquele momento como um escopo. Tá? Esse entendimento, ele garante que as respostas sejam executadas de uma forma mais célere, tá? E também de uma forma mais assertiva, garantindo que o resultado, a recuperação do ambiente, né, a resposta ao incidente propriamente dito, ela seja realizada no menor tempo possível e de forma mais acurácia, com maior acuracidade. Tá? Adicionalmente, a execução de um teste, ele provê a empresa a utilizar os recursos e ferramentas necessários para a resposta a esse incidente de forma ótima, né? Otimizando os recursos, conhecendo, né, a eficácia dos controles desses recursos utilizados, entendendo o nível de proatividade, de capacitação das pessoas que operam esses recursos, tanto em nível técnico, quanto nos níveis de continuidade de negócios e também nos níveis de comunicação. Comunicação é um ponto fundamental que deve ser entendido e atentado durante a execução do teste. Digo isto porque hoje, dada a demanda legal, basicamente oriunda aí da própria LGPD, como citado anteriormente, e demandas regulatórias das empresas, obviamente reguladas, elas precisam executar comunicações periódicas e tempestivas sobre o conhecimento e o andamento do incidente cibernético para órgãos legais, regulatórios, para titulares dos dados pessoais, quando houver um incidente com exfiltração de dados pessoais, e também a comunicação para o mercado. E essa comunicação ela deve ser assertiva, no momento adequado e no conteúdo adequado. Uma vez que essa comunicação ela é realizada num nível, né, num volume, numa quantidade de informação a mais ou a menos, ou no tempo de uma forma mais atrasada do que o recomendável, a empresa ela pode se encontrar, criar uma crise
né, oriunda desse problema de comunicação dentro da crise cibernética existente. E a situação ela pode se agravar também. Tá? E, por fim, o exercício dos processos e de tomadas de decisão também. Quanto mais você exercita, né, quanto mais você pratica as atividades requeridas para responder ao incidente, você, numa situação real, o time tende a trabalhar de uma forma mais estruturada, conjunta, organizada e assertiva. Tá? E todas as tomadas de decisão requeridas durante a execução do teste também estarão alinhadas e azeitadas em todos os níveis organizacionais, desde os níveis de execução, passando pelos níveis de média gestão e finalizando nos níveis de alta gestão. Tá? Então, essas tomadas de decisão também serão assertivas, tempestivas, garantindo o sucesso da resposta ao incidente e, no caso da execução do teste, que o teste ele saia o mais próximo possível da forma que foi planejada. Como funciona na prática um teste? O teste, né, o Tabletop Exercise. Tá? É importante que para a execução do teste, né, sejam definidas, sejam conhecidos os papéis e as responsabilidades de todos os grupos envolvidos na execução do mesmo. Tá? Aqui, a gente traz 4 grupos principais que os participantes deverão estar divididos nesses 4 grupos. Primeiramente, a gente tem os colaboradores e terceiros intervenientes nos procedimentos definidos no cenário e no escopo do teste. Tá? Esse grupo ele é basicamente formado por profissionais aptos a responder à situação. Quando nós dissemos aptos a responder à situação, nós queremos dizer que responder à situação tanto no âmbito técnico, quanto no âmbito de gestão da crise e finalizando também no âmbito da continuidade de negócios, tá? Para que a empresa ela possa ter a oportunidade de continuar a operar nos níveis mínimos projetados pelo plano de continuidade de negócio. Tá? E durante a execução do teste, nós recomendamos também que o teste ele seja realizado primeiramente por um ente terceirizado, porque este ente, né, essa consultoria, ela atuará nos 3 papéis, nas 3 responsabilidades adicionais. Nessa segunda, de facilitadores, será, né, esse segundo grupo, ele tem uma característica fundamental, que é o quê? Esse grupo ele precisa ter uma expertise em cybersecurity, notadamente no cenário e no escopo que estão sendo testados, porque esta expertise ela vai ajudar o grupo, né, os participantes do teste, no direcionamento das discussões do exercício, tanto nas ações que estão sendo executadas, quanto também trazendo insumos que não foram planejados no teste. Né? Então, são aquelas perguntas-chave capciosas que nós instigamos os participantes a pensar fora da caixa e de forma a trazer soluções que não foram pensadas originalmente. Né? Como, por exemplo, poxa, se a empresa possui ou não um seguro de cybersecurity, um seguro cyber. Né? Quando uma empresa, qual é o momento ideal de uma empresa buscar o seguro, se deve ou não buscar esse seguro, se deve ou não executar uma ação, se, né, caso deva, como deve proceder, enfim, são aquelas questões chaves que a gente traz para os participantes analisarem e tomarem uma melhor decisão, uma decisão mais robusta na resposta ao incidente. O terceiro grupo é formado por observadores,
Tá? Esse grupo ele pode ser formado tanto pela equipe da consultoria, da empresa terceirizada que está coordenando o teste, quanto por funcionários da empresa. Porque, conjuntamente, esse time ele deve ter conhecimento gerencial e técnico. O conhecimento gerencial do negócio, né, da empresa que está aplicando o teste, é provido basicamente pelo time de funcionários da empresa, pois esse grupo de pessoas conhece a estratégia, as informações estratégicas, os procedimentos estratégicos, a estratégia da companhia como um todo, entende, né, o cenário interno muito mais do que a consultoria. E a consultoria ela entra no grupo de observadores um papel técnico. E, conjuntamente, esse time de observadores ele pode intervir de uma forma eficaz, identificando os gaps durante a execução do teste e, por meio da identificação desses gaps, melhorias podem ser sugeridas, recomendadas e implementadas no processo, nos procedimentos executados. Tá? E, por último, nós temos os tomadores de nota, que também, né, é recomendável que haja participantes da consultoria e sugerimos que também haja participantes do cliente, da empresa que está aplicando o teste, pois, conjuntamente, o conhecimento técnico e o conhecimento do negócio e da estratégia da companhia, esse grupo de tomadores de nota, eles podem observar e anotar pontos relevantes para o ambiente técnico, estratégico e do negócio que a empresa atua. Tá? Dessa forma, né, nós trazemos para vocês, nesse momento, uma metodologia do SANS Institute para resposta a incidentes, né? Onde, né, essa metodologia ela começa na etapa de preparação, tá? Onde vai haver um treinamento do time envolvido na execução do teste, tá? Esse treinamento, perdão, esse time, ele precisa ser treinado, capacitado para estar, né? E esse treinamento, essa capacitação, ela deve ser realizada com base nos playbooks, no mapeamento, na identificação da tecnologia da empresa, né, que tá aplicando o teste, de forma que o teste seja executado de forma mais customizada, eficaz, assegurando o atingimento do resultado desejado. Tá? Segundo passo da metodologia, ela prevê a identificação, que é a etapa, né, que é a fase de detecção e validação do incidente de segurança, onde, uma vez identificado o incidente, detectado, é necessário confirmar se trata ou não de um ataque cibernético, de um incidente cibernético. E isso é feito pelas equipes técnicas, né, que atuam pelo C-Search, que atua neste momento, e em algumas empresas, na maioria delas, esse time também é composto por profissionais terceirizados, basicamente de um SOC, né, do time de monitoramento do incidente. Na sequência, nós temos a etapa 3, que é a etapa de contenção. Tá? Uma vez que foi identificado, detectado o incidente e o comprometimento que este incidente causou no ambiente do cliente, de tecnologia do cliente, é necessário que haja a contenção do incidente para garantir que o impacto ele seja reduzido o menor possível, sem deixar, né, sem deixar que esse impacto ele se alastre para demais ambientes, por meio de movimentação lateral, acesso de credencial privilegiada, enfim. A contenção ela também precisa ser eficaz, assim como todas as outras 5 fases, 5 etapas do processo. Tá? Como exemplo de contenção,
nós trazemos aqui uma desconexão da máquina, né, do ambiente infectado do resto da rede. Tá? Uma vez contido o incidente, passa-se para a etapa seguinte, que seria a erradicação, né, que é a fase que lida com a descoberta da solução e solução da causa raiz do problema e com a consequente restauração do ambiente, tá? De forma que o mesmo, né, possa retornar para a produção normal após a remoção das ameaças na etapa 5 de recuperação. Tá? E no momento de retorno para o ambiente de produção, também recomendamos que haja, que esse ambiente infectado, ele passe por testes, né, e monitoramentos utilizando tecnologias e ferramentas diferentes das anteriores ao incidente, para garantir a etapa, garantir, né, a eficácia da erradicação do problema. Tá? E, por último, uma lição tão importante quanto as demais, mas não tão atentada pelas empresas, é a etapa de lições aprendidas, né? Essa etapa, em tese, ela permeia por todas as 5 fases anteriores, tá? Pois, em todas elas, recomendamos, como consultoria técnica em cybersecurity, nós recomendamos que em todas elas haja a elaboração de relatórios, tá? Identificando todas as ações que foram realizadas durante a execução, durante a erradicação, a resposta a esse incidente, de forma a gerar um caderno, né, um relatório de lições aprendidas, e o resultado dessas lições aprendidas, elas podem ser produtos para melhoria nos processos existentes e chegar até o ponto de que uma lição aprendida, né, uma ação executada no momento de resposta ao incidente como um todo, ela cause mudança nos processos originais né, de forma a garantir o resultado desejado. Bom, aqui, então, uma vez passado por todos esses temas, nós trazemos aqui a etapa de preparação para um primeiro teste. Poxa, o que eu preciso, o que a empresa precisa ter em mãos para estar apta a realizar um teste de tabletop, um primeiro teste? Tá? Primeiramente, tá? A empresa ela precisa conhecer seus pontos fortes e as ameaças que elas estão expostas para criar um cenário, para criar o escopo de forma clara, objetiva e assertiva, um escopo realista. Ali, esse é o momento onde a gente vai mexer no que a gente chama naqueles fantasmas internos, aquilo que nunca foi mexido, que todo mundo achava que estava ok, mas que na realização, na execução do teste, a gente vai ter a certeza de estar ok ou não. Se os controles ali implementados são eficazes ou não. Entenda-se como controles, não só os controles tecnológicos, mas o nível de capacitação das pessoas envolvidas, o nível de maturidade dos processos criados no plano de resposta a incidentes, né, e o nível de conhecimento desses processos, de padronização desses processos, se esses processos foram normatizados, se os times envolvidos foram treinados previamente, e se todos conhecem o seu papel durante a execução do teste. Todos, não só as pessoas envolvidas direto ou indiretamente, mas sim todos os colaboradores da empresa. Tá? Na sequência, é recomendável que a empresa tenha clareza, né? Ou seja, tudo deve ser baseado no atual cenário tecnológico e de recursos que a empresa possui. Tá? Então, nós entendemos que não é que aquele momento de execução do teste não é o momento de se criar novos normativos, criar novos procedimentos, enfim, de a gente
criar um plano de resposta a incidentes de última hora. Isso só vai mostrar gaps durante a execução do processo, por meio dos desconhecimentos, né, dos participantes durante a execução do teste como um todo. Desenvolver cenário, e a caixa está na frente. Desenvolver... A gente... Não, de cima. Aqui é desenvolver cenários. Então, aqui, no desenvolvimento dos cenários, é importante que a empresa defina os participantes que conhecem os detalhes do referido cenário que vai ser testado. Lembra, no início nós comentamos os cenários de gestão de crise, de continuidade de negócio e os cenários dos procedimentos executados pelos times técnicos, pelo C-Search da empresa. Tá? Na sequência, nós temos a validação, a etapa de validação, onde a empresa vai validar a lista de participantes, tá, envolvidos na execução do teste, o escopo que vai ser trabalhado, né, vai ser testado, né, e o escopo e o cenário que serão testados, utilizados na execução do teste. Tá? E durante a execução do teste, a condução do exercício deve ser realizada com os participantes que atuam direta e indiretamente na execução dos procedimentos definidos no escopo, né, por meio do escopo e do cenário testados. Tá? Quando nós citamos, né, que os participantes que atuam direta ou indiretamente na condução desses procedimentos, o que nós sugerimos e nós costumamos, né, utilizar na execução do teste junto aos nossos clientes, né? Nós juntamos todos os participantes numa sala, né, a famosa War Room, tá? E tanto as pessoas que atuam diretamente nas atividades que estão sendo executadas, essas pessoas, elas são chamadas para um canto da sala, executam seus processos, e as pessoas que estão assistindo, que são aquelas que vão ser acionadas no momento adequado e que naquele momento atuam indiretamente, elas estão assistindo todo o procedimento, toda a execução do teste, porque elas, conhecendo o processo como um todo, elas podem entender e sugerir melhorias tanto para os seus processos, quanto, né, os processos que estão sob sua responsabilidade, né, quanto para os processos que estão sob responsabilidade das demais áreas. E isso torna o resultado do teste mais eficaz, mais rico, né, garantindo que uma melhoria adequada, né, e uma execução adequada num segundo ciclo. Tá. Na sequência, nós temos o tempo, né, é importante que sejam definidos um dia, né, uma data e um horário em que todos os participantes envolvidos tenham um menor nível de distração possível. Aquele dia que esses participantes não tenham reuniões, não tenham demandas extras que podem causar distrações dos mesmos durante a execução do teste. Isso, primeiro, impacta nas suas atividades diretas, quanto nas atividades dos demais participantes. Tá? E, obviamente, né, o resultado do teste não vai sair como esperado e a empresa pode num cenário hipotético, pode não estar devidamente preparada para responder o incidente cibernético da forma requerida. Tá? Adicionalmente, nós chegamos na etapa de revisão, né, onde essa etapa é importante, é muito importante, porque é a etapa onde os participantes eles vão precisar revisitar o plano de resposta a incidentes, né, da companhia para relembrar quais são as suas atribuições, quais são os momentos que eles atuam, quem são os agentes que vão
atuar antes deles para prover os insumos para suas atividades e quais são os agentes que vão executar as atividades, os procedimentos sucessores a eles, e isso garante que eles estejam preparados, né, de forma adequada para executar o seu papel, né, durante o teste. Tá? Esse teste, ele é recomendável que não seja realizado num período maior do que 2 horas, 2 horas no máximo, maximorum, mais do que isso, maior do que 2 horas, ele, historicamente, não gera o valor, né, requerido para a companhia, né, pois testes muito demorados são causados por conversas de outros assuntos, por conversas paralelas, por interrupções indesejadas, ou seja, né, é recomendável que a empresa, que os participantes estejam atentos e focados na execução do teste e ele seja realizado nesse tempo máximo. Tá? Considerando já nesse tempo todas as intervenções que o papel de uma consultoria pode fazer na execução do mesmo, tá? E também as intervenções das áreas que estão indiretamente envolvidas nos processos que estão sendo executados naquele momento. Mas tem papel e responsabilidade definido para o escopo e cenário testados. A definição do cenário também, né, é muito importante que a empresa atue no cenário específico para adquirir maior confiança e maturidade dos participantes. Tá? Então, focar no cenário que foi definido como escopo do teste, como, né, como escopo, né, para a execução do teste, e evitar conversas paralelas. Tá? Outro ponto aqui é pausas. Tá? Então, durante a execução do teste, nós sugerimos que sejam feitas, né, pausas para inserir situações adversas. Este é o papel da consultoria, originalmente, porém, as áreas que estão assistindo e não atuam diretamente naquela etapa do processo, também podem trazer insumos importantes para aquele momento, que podem resultar em melhorias do processo e maior eficácia da resposta ao incidente. As principais armadilhas durante a execução de um tabletop exercise. Tá? A empresa, ela não ter um plano de resposta a incidentes elaborado e aprovado internamente pelo board. Tá? Muitas empresas ainda entendem um tabletop exercise como um desenvolvimento de procedimentos, documentações e ajustes de tecnologias no ambiente no seu ambiente. Né? Não, um tabletop exercise, ele é um teste simulado de tudo isso. Então, é recomendável, as principais armadilhas para a execução de um teste é a empresa não ter esse PRI elaborado e aprovado internamente. Então, recomendamos que para executar o teste e garantir o resultado desejado, primeiramente, a empresa deve ter elaborado, aprovado internamente pela alçada competente, implementado um plano de resposta a incidentes e, a partir dali, a empresa ela pode definir o cenário e o escopo de uma forma mais adequada e aderente ao seu negócio. Como ponto de atenção, também, os participantes envolvidos no tabletop, eles não conhecerem o plano de resposta a incidentes antes da execução do teste. Tá? Em linhas gerais, caso isso aconteça, a execução do teste vai demorar mais do que as 2 horas, muitas conversas paralelas vão ser executadas, muitas discussões internas vão ser realizadas e o resultado do teste ele não vai ser nada eficaz para a companhia. Então, de novo, por se tratar de uma das principais armadilhas,
recomendamos que o plano de resposta a incidentes seja elaborado, aprovado pelo board, pela alçada competente, enfim, e seja disseminado para todos os participantes, para todas as áreas intervenientes nos processos antes da realização dos testes. Tá? Outro ponto que pode ser uma armadilha na execução de um tabletop é profissionais de outras áreas participando da execução do teste. São profissionais de áreas que não têm correlação nenhuma com a execução dos procedimentos contidos no teste. Isso causa conversas paralelas, contribuições, muitas das vezes, né, sem relação nenhuma com o escopo que está sendo testado, ou seja, trazendo resultados totalmente ineficazes e prejudicando a empresa, o resultado do teste, consequentemente, o nível de prontidão à empresa para responder o incidente cibernético. Tá? Outras opiniões também estão contidos aqui numa das principais armadilhas. Que são outras opiniões? É o que acontece quando a gente deixa que o exercício ele seja sequestrado por pessoas de outras áreas, né? De novo, trazendo todas essas contribuições ineficazes para o resultado, para o resultado do teste, e que farão com que muitas das vezes o teste ele não garanta o resultado adequado e a eficácia da empresa para responder ao incidente. Tá? Continuando aqui com principais armadilhas, não registrar, não registro, não documentação das discussões realizadas durante a execução do teste, durante os exercícios realizados, né, durante os procedimentos, pois todos esses registros, eles serão insumos para gerar lições aprendidas para a empresa, para gerar conteúdo para o relatório de lições aprendidas e poderão prover melhorias nos procedimentos, no plano de resposta a incidentes e garantir uma maior eficácia de um tabletop exercise numa nova rodada. Tá? Outro ponto que pode ser prejudicial durante a execução de um tabletop é o aprofundamento em muitos detalhes fora do escopo e do cenário que estão sendo testados. Então, de repente, num tabletop de plano de gestão de crise, as atividades de comunicação, né, que são muito relevantes e muitas das vezes esquecidas pelas empresas, por não terem correlação, pelas empresas não entenderem que haja uma correlação forte com o incidente, quando da atuação dessa área, muitas discussões com essa área podem ser de escopos que estão fora de temas que estão fora do escopo que está sendo testado. Como, por exemplo, num ataque ransomware ou num vazamento de informações, conversas, né, detalhamentos aprofundados de temas de comunicação com entes que não têm, né, com partes interessadas que não fazem parte do grupo que deve receber comunicação da empresa. Tá? E outro ponto relevante aqui é a falta de foco. De novo, né, a gente traz aqui o tema conversas paralelas, só que agora também nessas conversas paralelas elas podem ser realizadas pelos próprios participantes do teste. Né? Então, em todos os momentos, o papel da consultoria do facilitador do teste, além de orientar, né, os times envolvidos diretamente e indiretamente, é conter o ânimo de todos os participantes, para que o foco, né, seja plenamente dedicado ao teste, né, aos temas relacionados ao teste. Tá? Critérios de sucesso para um tabletop. Primeiro, conhecimento. Né, os participantes eles devem conhecer e
continuamente deve conhecer o conteúdo do PRI e continuamente referenciar esse conteúdo, referenciar o PRI à medida que realizam a execução das suas atividades durante o exercício. Tá? Isso vai prover também melhorias, né, sugestões de melhorias no escopo original do PRI, né? E essas melhorias elas vão garantir, né, devem garantir uma maior eficácia do processo de resposta a incidentes depois de implementadas. O registro, né, a etapa de registrar aqui, ou seja, todas as deficiências processuais, falhas de comunicação do PRI, elas devem ser documentadas à medida que são descobertas durante o exercício. Ou seja, o exercício sendo executado da forma que foi planejada, o tomador de nota, o grupo de tomadores de notas, eles devem registrar todos os gaps processuais, tanto em nível de processo, execução dos processos como um todo, as falhas de comunicação, para, né, minimizar o risco de comunicar demais, comunicar de menos, comunicar demorado, né, não tempestivamente, enfim. Esse processo de registro, ele visa a aumentar a acurácia do resultado do teste. Tá? O melhorias, tá? Os participantes que estão participando, né, aqui, desculpa a redundância, ativamente, eles vão contribuir de uma forma mais adequada e com maior qualidade com as sugestões das suas melhorias, né, que podem ou não ser incorporadas numa revisão do plano de resposta a incidentes, né, dado o nível de criticidade do processo que está sendo, da melhoria que está sendo sugerida. Tá? Confiança, tá? Aqui, uma vez que os participantes, eles têm o conhecimento do PRI, eles estão participando de forma positiva, construtiva da execução do teste, eles tendem a sair do teste, né, com a sensação daquele, poxa, eu estou pronto para atuar na resposta ao incidente, né? Ou seja, o incidente de segurança ele pode ser tratado por mim, né, tratado e contido de uma forma segura, eficaz, garantindo o sucesso do processo, né? Outro ponto também é que a execução desses testes, eles trazem, né, evidenciam os gaps que a empresa possui, trazendo melhorias para o processo em nível de capacitação, de colaboradores, em nível de tecnologia, em nível de melhoria de processos propriamente ditos, em nível de fluxo de comunicação, né, para o board, para as partes interessadas internas e externas da companhia, e isso, no final, isso provê um maior engajamento do board, dos acionistas da empresa, para a revisão orçamentária de tecnologia e de segurança, né, de forma a suprir, né, que essa revisão ela possa suprir todas essas melhorias que foram resultadas do teste, da execução do teste. Tá? E o triunfo, né, que é aquela sensação de êxtase, de gratidão, de sucesso no final da execução do teste, porque ali todos, sem exceção, eles vão sair com a sensação de dever cumprido. Executamos o teste, identificamos as melhorias, estou capaz, né, estou capacitado para atuar num cenário real. Tá? Aqui, desenvolvendo cenários. Tá? No desenvolvimento de cenários, né, lembramos que os cenários que podem ser testados para uma resposta a um incidente de cybersecurity, eles são aquele plano de gestão de crises, um plano de continuidade de negócios, né? O plano de continuidade de negócios e também as atividades técnicas a serem executadas pelo CSIRT. Tá? Então, qual que é o ponto? Tornar o cenário real o mais próximo do real
daquele momento, porque o teste desses cenários, eles realmente vão expor, a empresa deve testar cenários que realmente exponham a própria empresa a riscos cibernéticos. Então, você conhecendo o seu ambiente, né, conhecendo o ambiente da empresa, os envolvidos, né, os gestores do tema de resposta a incidentes, o CIO, o CISO, o CTO, eles vão estar aptos a identificar aqueles cenários mais críticos e, obviamente, a empresa deve priorizar a execução do teste do tabletop para esses cenários mais críticos. Tá? No desenvolvimento, na escolha do cenário a ser testado, outro ponto relevante é utilizar fontes conhecidas. Então, essas fontes conhecidas são os insumos gerados pelo Plano de Resposta a Incidentes, o PRI, o Plano de Continuidade de Negócios e avaliação de riscos cibernéticos também. Uma vez que você analisa os insumos gerados por essas metodologias que a empresa possui, você melhor identifica um cenário a ser testado. Tá? Os participantes. Eleja como participantes do teste as pessoas que estejam envolvidas no cenário testado. Tá? E quem possui alçada para tomada de decisão. Né? Chegamos em alguns clientes nossos que nós realizamos o teste e realizamos o teste e o time que estava envolvido não tinha aquela alçada para tomar uma decisão se seguia por um lado ou seguia por outro. Tá? No momento do cenário real, a gente entende que a pessoa que deve estar participando naquela posição, com aquele papel e com aquela responsabilidade, são pessoas com alçadas definidas e aprovadas internamente para tomar a decisão cabível para aquela área. Porque no momento, né, quanto mais rápido a empresa responder ao incidente, menor vai ser os impactos, a imagem e reputação, os impactos em nível operacional e, consequentemente, os impactos em nível financeiro também. Tudo acaba no bottom line, no lado financeiro. Então, é relevante que sejam eleitas pessoas também como participantes, como atuantes na execução do tabletop e, consequentemente, na resposta ao incidente real, pessoas que possuam alçadas para tomadas de decisão. Tá? Dando sequência, nós chegamos aqui no ponto de atenção, né? Então, é focar os esforços em proteger as joias da coroa, que são aqueles ativos de tecnologia que tratam as informações de maior criticidade da empresa. Um banco de dados, né, onde possui dados pessoais, informações, né, estratégicas também da empresa, né, informações de cunho financeiro, enfim, a empresa, né, deve conhecer os seus ativos de tecnologia mais críticos e procurar executar um tabletop exercise que abranja a proteção para esses ativos de forma prioritária. Tá? E aqui nós trazemos como recomendação 2 cenários mais críticos e mais requeridos no momento pelas empresas como um todo, que é o ataque ransomware e vazamento de dados pessoais. Né? Como nós colocamos no decorrer dessa apresentação, o ataque ransomware ele tem um histórico de crescimento acentuado nos últimos anos, né? Notadamente causado pela pandemia, pelo fator pandemia e pelos fatores que têm correlação com a pandemia. O modelo híbrido de trabalho, né? O home office ou anywhere office, onde a pessoa trabalha de qualquer lugar, acessa o ambiente corporativo por redes de Wi-Fi sem o nível de proteção desejado, requerido, enfim, e outros mais. Tá? Aquele cenário crítico que nós conhecemos e que tem tudo para ser um risco contido no seu mapa de riscos cibernéticos.
Tá? Outro ponto aqui é o vazamento de dados pessoais. Tá? Aqui é um cenário requerido, até mesmo por conta da LGPD, como já colocado anteriormente, até porque a sanção, né, as sanções impostas pela LGPD, elas podem chegar até valores altos, como até 50 milhões por incidente cibernético ou 2% do faturamento da empresa. Então, são dois cenários que nós recomendamos que sejam testados de forma prioritária pela empresa, tá? E que também, por consequência, nós estamos sendo demandados aqui como consultoria para executar esse teste, considerando esses cenários. Tá? Exemplos de escopo, né? Nós trazemos aqui um ataque ransomware, né? Poxa, aqui, e como tópico para esse exemplo de escopo, nós trazemos alguns pontos que podem ser abrangidos no momento da discussão da execução do teste. Itens a discutir. Poxa, os usuários finais sabem o que fazer quando recebem uma mensagem suspeita? Quem devem comunicar? Como comunicar? Quando comunicar? Né? Aqui, a gente quer trazer um ponto que alguns ataques ransomware também podem, ele pode ser conhecido pela empresa por meio de um envio de e-mail, né, pelo atacante para algum funcionário da empresa. Desta forma, o que nós recomendamos enquanto consultoria especializada no tema? Que os colaboradores da empresa, eles sejam treinados e informados para manter a sua caixa de e-mail o mais conhecida diariamente. Então, todos os dias, né, o profissional, o colaborador, ele, né, conhece os e-mails, ele lê os e-mails que recebeu naquele dia. Nós sabemos que muitas pessoas recebem muitos e-mails por dia, mas recomendamos que minimamente a empresa, o colaborador, ele mapeie todos os e-mails recebidos e não lidos. De repente, no título, quando ele identificar um título meio suspeito, ele já, né, demandar uma atenção especial e aí sim poder informar o seu superior imediato, ou se a empresa já tiver implementado um canal de comunicação junto ao time de segurança da informação, time de tecnologia da informação, responsáveis pelo tema resposta a incidentes, ele encaminha esse e-mail para esse time, pelo canal definido pela empresa. Tá? E outro item a ser discutido, o que a política corporativa diz sobre como relatar e-mails suspeitos? Aqui, essa política ela vai traduzir nada mais, nada menos do que um tópico que deve estar contido no seu plano de resposta a incidentes. Tá? Então, uma vez que a empresa elaborou, aprovou e publicou, implementou um plano de resposta a incidentes, recomendamos que todos os normativos relacionados a esse tema, eles sejam elaborados, aprovados e publicados numa plataforma de uso público, né, de uso de todos os colaboradores, de acesso permitido para todos os colaboradores e terceirizados relevantes da empresa. Tá? Como notificar as partes interessadas sobre o que está ocorrendo? Aqui é outro ponto muito relevante, tá? Que a área de comunicação ela deve participar do Tabletop Exercise e do plano de resposta a incidentes, contribuindo com elaborações prévias das comunicações necessárias para cada cenário, né, para cada escopo, perdão, para cada escopo específico, elaborando as comunicações específicas e já mapeando, identificando todos os stakeholders que devam ser comunicados naqueles instantes, naquele escopo, naquele cenário
e os momentos adequados para a comunicação. Como notificar as equipes envolvidas na resposta ao incidente? Aqui, esta pergunta, ela tem uma correlação com a seguinte, que a empresa, sua empresa, ela já possui um comitê que trata temas de crise, um comitê de crise, um comitê de gestão de crise, ou esse tema de crise, de gestão de crise, ele pode, né, uma vez que sua empresa ela não suportaria, por razões estratégicas e até mesmo de tamanho, de envergadura, a criação de mais um comitê, mas, de repente, o tema de gestão de crise ele pode ser tratado por algum comitê, algum órgão colegiado que a empresa já possua. Tá? E esse órgão colegiado, ele deve tratar periodicamente temas de riscos e, num cenário de materialização de risco, no caso aqui de ataque ransomware, ele deve atuar na gestão dessa crise, né, ativando todas as áreas relevantes e definindo, né, orientando as ações a serem executadas, dentre outras responsabilidades. E, respondendo à questão anterior, é relevante também que os colaboradores da empresa saibam como notificar essas equipes. Tá? Tanto a equipe do Comitê de Gestão de Crise, quanto as equipes de tecnologia, as equipes de segurança, as equipes de comunicação, enfim, todas as equipes que estejam envolvidas para responder o incidente que se materializou. Tá? Em que momento a alta direção, a alta administração, o board da empresa deve ser comunicado? Isso varia de empresa para empresa. É importante, por isso, que você, né, na sua empresa, defina o papel, né, o papel e o momento, papel de quem vai comunicar e o momento adequado para comunicar a alta administração quando da materialização de um incidente cibernético, neste caso, ataque ransomware. Tá? O que fazer se indivíduos dentro da organização clicarem nos links maliciosos encontrados no e-mail? Isso é um desafio também para as equipes de segurança e tecnologia da informação. Tá? Aqui a recomendação é que nunca, né, que essas áreas, elas, por meio de campanhas de conscientização, de treinamento, elas recomendem, determinem que nunca os colaboradores devam clicar em links maliciosos. E um ponto adicional, campanhas de phishing, né? Phishing é um canal de materialização de um ataque ransomware também, é importante que as empresas elas trabalhem em campanhas de conscientização e treinamento, em campanhas de anti-phishing, né, orientando e educando os colaboradores na identificação de links maliciosos, e também, consequentemente, para os colaboradores identificarem quando se trata de um phishing ou não, e, na dúvida, quem ele deve comunicar, para quem ele deve encaminhar aquele e-mail no momento de dúvida. Tá? E como a empresa, como são incorporadas as lições aprendidas resultadas do teste. Tá? Então, aqui é aquela atribuição né, o GMUD, como que eu vou garantir que essas lições aprendidas, elas efetivamente saiam do papel e tragam as melhorias previstas na execução do teste. Tá? No outro ponto, nós trazemos alguns itens a serem reportados, né? Então, as comunicações, elas fluíram conforme o esperado, conforme o planejado. Se isso não aconteceu, por que não aconteceu? É importante, nesse momento, a empresa ela atuar de uma forma transparente, o mais transparente possível, tá? Porque a empresa, é o nome da empresa que está em jogo, é a reputação da empresa que está em jogo. Então, todos estão sentados do mesmo lado da mesa, trabalhando para a mesma finalidade. Responder a um incidente de forma eficaz. Processos e procedimentos contidos no plano de resposta a incidentes e considerados no escopo do teste foram executados, seguidos conforme planejado? Se não foram, por quê? De novo, garantir que todos os envolvidos estejam efetivamente e devidamente focados no tema proposto.
Tá? Houve alguma surpresa durante a execução do teste? Qual é essa surpresa? É o momento de haver surpresas. E essas surpresas, elas podem também ajudar, né, e robustecer o relatório de lições aprendidas e, consequentemente, melhorias dos processos. Tá? Por fim, aqui, o quão bem o exercício funcionou para a organização. Poxa, quais são os resultados positivos? Todos os resultados gerados por um tabletop exercise, eles são positivos para a empresa. De menor ou maior impacto, mas o resultado sempre será positivo. Tá? Então, é importante que a empresa, os participantes, eles mapeiem e entendam o quão bem o exercício funcionou para a organização. Tá? Um exemplo de ataque ransomware, aqui do escopo, né, agora, no modelo SANS, que nós apresentamos inicialmente, poxa, na identificação, o que eu devo, quais são as perguntas-chave, quais são as orientações, qual é a sequência que eu devo seguir, né, no processo de identificação. Aqui, como orientação, né, nós trazemos 5 perguntas fundamentais, essenciais, como que eu vou detectar um incidente? Quem deve ser contatado neste momento inicial do processo de identificação? Quais são as áreas? Irei chamar o gestor da área? Como eu vou contratar? Que ferramenta eu utilizo? Né? Levanto todas as informações primeiro ou já saio fazendo ligações? Então, nesse momento de identificação, essas são algumas perguntas-chave que as empresas devem se fazer, que os participantes devem se fazer, tá? Para que as respostas delas melhor orientem o resultado da identificação. Na sequência, a gente tem a etapa de análise. Né? Poxa, quem irá me ajudar a analisar o processo? O que fazer em caso, né, de positivo? Ou seja, efetivamente é um ataque ransomware, não é um falso positivo. Tá? Nesse momento, eu queria trazer para vocês um ponto fundamental. Tá? É relevante, nós recomendamos que vocês procurem, né, empresas especializadas em resposta a incidentes, análise forense, entre outros escopos, e já formalizem a contratação dessas empresas em regime homem-hora, aqueles contratos guarda-chuva que nós denominamos administrativamente, contratem um valor homem-hora que seja. Por quê? Porque no momento da materialização de um risco, né, ataque ransomware ou outro risco voltado à cybersecurity, você garantirá que a empresa execute os trabalhos naquele valor contratado de forma estruturada no cenário previamente estruturado no cenário normal, mitigando o risco de essas empresas especializadas aplicarem o custo de oportunidade nessas contratações, caso elas sejam formalizadas no momento de cenário real de materialização do risco. Tá? Dando sequência, nós vamos para a etapa de acionamento. Quem deve atuar na contenção? Quem eu devo comunicar? Na etapa de acionamento, as pessoas estão fora de São Paulo, as pessoas, né, os membros do comitê de crise, os membros que atuam no CSIRT, os membros que vão assegurar a ativação do cenário de contingência do PCN, os membros que atuam no plano de gestão de crise, na comunicação, essas pessoas estão fora, estão viajando, estão numa ausência temporária, seja por motivo de férias, viagens a trabalho, enfim, não estão na cidade de São Paulo, não estão na cidade sede da empresa. O que vocês fazem? Fazem uma reunião virtual? Criam uma sala um War Room virtual? Vocês já previram isso no plano de resposta a incidentes? Não, não previmos e não faz parte da nossa estratégia. Nossa estratégia é que reuniões com esta característica devam ser presenciais. Perfeito. Como que você vai garantir que a pessoa, membro-chave do comitê de crise,
que está fora da cidade sede da sua empresa, ela participe da reunião. Vocês alocaram pessoas, membros, backup, né, desses membros titulares, os membros backup, para participar para o comitê de crise, ou vocês têm um time de infraestrutura que vai garantir que essa pessoa volte de viagem de forma rápida e célere, ou seja, com uma compra de passagem rápida, acelerada, para garantir que a pessoa esteja presente na empresa o mais rápido possível. Como a empresa vai atuar? Isso é importante estar previsto no plano de resposta a incidentes. Tá? Se precisar comprar passagem, como a gente comentou agora, estamos sem sistemas, o que fazer? Vocês têm sistemas backups, vocês têm fornecedores, parceiros relevantes que podem atuar nesse cenário de contingência e suportar a empresa nesse momento de crise? Poxa, seu sistema está no ambiente que foi infectado, você não consegue acessá-lo. Contrate uma empresa que possa garantir a vinda desse colaborador, desse membro do time que vai atuar no cenário, na resposta ao incidente de forma mais rápida e célere. Vocês precisam ativar a solução de contingência nesse cenário de crise que a empresa está exposta, né? Então, tudo isso deve ser considerado no seu plano de resposta a incidentes para que, durante a execução do teste, as respostas sejam mais próximas, mais rápidas possível e para garantir que, no momento da materialização do risco, a resposta seja rápida. Tá? Na etapa de contenção, devo cortar a internet do ambiente infectado? Devo desligar todas as VPNs, mesmo com as pessoas estando em home office? Como eu faço para avisar? Quem é o responsável técnico pelo ambiente infectado? Poxa, qual é a criticidade das informações armazenadas no ambiente infectado? Gestão de ativos de tecnologia aqui, avaliação de riscos dos ativos de TI. Os fornecedores-chave devem ser informados, devem ser acionados. Tudo isso deve estar mapeado no seu plano de resposta a incidentes. Tá? Na etapa de recuperação, o ambiente está efetivamente recuperado? Sim ou não? Como que você garante isso? O backup mais recente está devidamente disponibilizado? Você possui um processo de gestão de backup implementado, testado periodicamente, para você garantir que o RTO, o tempo de reativação de backup e o nível de perda de informações estão dentro dos previstos no seu PCN, do seu PCN, a operação está efetivamente normalizada e você pode voltar o ambiente para a produção? Você já executou o teste desse ambiente depois da recuperação para garantir que efetivamente ele está recuperado e normalizado? Isso é fundamental. Tá? Bom, pessoal, esse é o tema que nós quisemos abranger aqui com vocês, considerar com vocês. É um tema que está sendo bastante comentado hoje em nível de mercado de segurança da informação, em nível de mercado de segurança cibernética, tá? E em nível de C-level também. Então, é um tema que, dada toda essa magnitude que ele adquiriu, nós achamos relevantes trazer para vocês esse conteúdo rico e espero ter contribuído para a empresa de vocês, para vocês. Fico à disposição aqui para perguntas, caso haja. Muito obrigado, Clóvis. Parabéns pelo conteúdo, excelente informações, a apresentação muito boa. E nós temos perguntas, sim. Nós recebemos aqui 3 perguntas, tá? Vou compartilhar com você. Vamos lá. As perguntas são as seguintes. Primeiro, aqui, quem mandou foi o Rodrigo. Gostaria de entender qual a relação do PCN e do plano de gestão de crises com um tabletop para cybersecurity.
E o ponto quando a empresa ela vai atuar na resposta ao incidente, tá? Ela deve continuar as operações dos ambientes que não foram infectados naquele momento. Ela deve garantir o nível mínimo de operação, né, para minimizar o impacto na geração de lucro, o impacto de lucro cessante nos resultados financeiros. Tá? Isso vai minimizar também as perdas, né, oriundas de forma geral para a companhia. Então, em suma, PCN vai garantir a continuidade do negócio diante da materialização de um risco de um incidente cibernético. Tá? Enquanto o time técnico está atuando, a empresa continua a operar nos níveis mínimos planejados no PCN, e o plano de gestão de crise ele vai garantir que, institucionalmente, os membros da empresa eles possam atuar em nível de comunicação para as partes interessadas, atendendo demandas legais. Por exemplo, no momento de ataque ransomware com vazamento, com exfiltração de dados pessoais, a empresa ela deve comunicar à ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque vazamento de dados pessoais, enfim, ele impacta, né, infringe a LGPD. Tá? Tem que informar os próprios titulares de dados pessoais. Também há necessidade das empresas reguladas informar o seu órgão regulador. Tá? E empresas com mercado aberto informar a Bolsa de Valores, empresas que atuam com consumidores finais sendo pessoas físicas, né? Também é recomendável que comunique o PROCON, comunique a mídia como um todo. Então, plano de comunicação, normalmente, é uma atribuição que está contida, né? Uma atividade contida no plano de gestão de crises. E também, a comunicação interna para os colaboradores. Tá? É importante também que os colaboradores sejam comunicados nesse momento para que todas as informações geradas pelo incidente cibernético sejam publicadas, sejam externalizadas da companhia pelos meios oficiais, pelos porta-vozes oficiais da empresa. Muito bom, Clóvis. Agora com a segunda pergunta aqui enviada pela Sueli. Posso realizar um tabletop envolvendo PCN, PRI e plano de gestão de crises ao mesmo tempo? Obrigado, Sueli. Ótima pergunta também. Tá? Tudo depende. Né? Depende do quê? Depende do nível de maturidade da sua empresa frente ao tema, frente ao plano de resposta a incidentes. Se a empresa ela possui um plano de resposta a incidentes maduro, né, implementado, conhecido por todos da companhia, sim, você pode executar um tabletop exercise envolvendo os 3 cenários simultaneamente. Tá? Caso a sua empresa não esteja nesse nível de maturidade com relação ao plano de resposta a incidentes, nós recomendamos que você execute 3 tabletops, né, 3 testes, considerando para cada um dos testes um cenário específico. Então, considerando o escopo como ataque ransomware, que nós colocamos aqui como exemplo, você executaria um teste considerando o plano de gestão de crises, um teste considerando continuidade de negócios e um terceiro teste considerando as ações do C-Search da sua empresa. Excelente. E terceira e última pergunta, enviada aqui pelo meu xará Gabriel. Quando é o momento ideal para eu executar um tabletop na minha empresa? Muito bom, Gabriel. Também muito boa a sua pergunta. O momento adequado, ideal, para você executar um tabletop exercise
é naquele momento que você tem o seu plano de resposta a incidentes já elaborado e aprovado internamente. Tá? Porque, de novo, o Tabletop Exercise nada mais é do que um teste simulado e colaborativo dos procedimentos gerados pelo seu plano de resposta a incidentes. Muitas empresas nos procuram, né, para conhecer melhor sobre o Tabletop Exercise, mas ainda não possuem o seu plano de resposta a incidentes implementado. Então, vamos testar o quê? Para ser mais direto ao ponto. Não tem, a empresa não possui os procedimentos previamente elaborados, os executores, né, os participantes de um processo de resposta a incidentes, não têm os procedimentos definidos, não conhecem efetivamente o que deve ser feito. Então, a execução de um teste, de um tabletop, antes de um plano de resposta a incidentes, ele não vai ser nada eficaz. Então, o momento ideal é logo após a elaboração, aprovação e implementação, devida implementação de um plano de resposta a incidentes. Excelente, mais uma vez. Eu queria agradecer a todos os participantes que estiveram online. Gostaria também de dizer que este conteúdo será em breve publicado em nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais, LinkedIn e Instagram. Obrigado a todos, tenham uma excelente quinta-feira e é isso. Muito obrigado, pessoal. De novo, eu espero ter contribuído para enriquecer o conhecimento de vocês sobre o assunto Tabletop Exercise. Qualquer informação adicional, entre em contato conosco. Muito obrigado, um grande abraço.